Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para esse dia, para o seu coração. Hoje eu gostaria de continuar a falar de pessoas anônimas que provocaram milagres e alcançaram a salvação. Hoje eu gostaria de falar de um casal que convidou Jesus para o seu casamento. Hoje eu gostaria de falar do casamento de Caná, na Galileia. Esse texto encontra-se em João, capítulo 2, de 7 a 11. Eu acho interessante porque esse texto ele traz grandes princípios para a nossa vida. E todos nós sabemos, aquele casal ele convidou Jesus para o seu casamento. Houve uma crise instaurada, que justamente quando acabou o vinho na Bíblia significa alegria, e Jesus foi lá e transformou a água em vinho. A primeira coisa que eu aprendo, meus amados irmãos, anote isso, antes de qualquer crise, antes de qualquer coisa na vida, a nossa prioridade é o reino. A nossa prioridade é Jesus Cristo. Aquele casal, quando entrou em crise, quando aquele casamento entrou em crise, Jesus já estava lá naquele casamento. Aleluia. Que na sua vida seja assim. Não espere o dia mau. Não espere a crise para chamar Jesus. Mas hoje mesmo, tome essa decisão de estar próximo a Ele, próximo ao nosso Mestre. Segunda coisa que eu aprendo é recorra à pessoa certa. Aquele casal, quando houve ali a crise, eles recorreram ao Senhor Jesus. Eles recorreram à pessoa certa. Às vezes, amados, nós estamos recorrendo a tantas pessoas, nós recorremos a empresários, nós recorremos às vezes a amigos, que às vezes não estão de acordo com o nosso pensamento, os nossos princípios. Às vezes nós recorremos a pessoas que nós nem conhecemos para desabafar. Mas aquele casal não. Eles recorreram a Jesus. Quando houve aquela instauração da crise, eles foram a Jesus, através da mãe de Jesus, ali chegou a notícia da crise. Eles recorreram à pessoa certa. Nesse dia eu te convido, recorra à pessoa certa. Terceira coisa que eu aprendo, saia da teoria e passe a obedecer. Ali, Jesus, quando estava instaurado, ele pegou aquelas talhas que serviam de purificação para os judeus e ele deu algumas ordens. Encham as talhas de água. E na mesma hora, aquelas ordens elas foram obedecidas. O que é que eu aprendo aqui? Saia de um evangelho teórico. Vá para a prática. Comece a obedecer ao Senhor Jesus. Tome uma atitude hoje de obedecer os ensinamentos de Jesus. Comece a obedecer, deixe de ser um crente ou uma pessoa procrastinadora. Comece a colocar em prática tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Ei, eu estou falando para pessoas que Deus colocou grandes sonhos. Deus sonhou grandes sonhos para a sua vida. Deus sonhou grandes realizações para a sua casa. Comece a colocar em prática. Obedeça a voz do Senhor Jesus. Isso aqui é muito importante, amado. Eu quero que você fique com essa palavra de obediência. Pare de ser um crente teórico. Ah, mas eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para quando acabar a pandemia, o ano que vem vai ser o meu ano. Não. Deus está falando hoje com você. Obedeça. Ele quer mudar a sua essência, Ele quer transformar o caos, a água em vinho. A quarta coisa, justamente isso que eu falei. Jesus, Ele quer mudar a essência. Esse aqui foi o primeiro milagre de Jesus, porque Ele queria mudar a essência. Ele veio para a humanidade para mudar a nossa essência. Quando Ele muda água, elementos químicos, Ele está mudando a essência para o vinho, para o melhor. E a última coisa, amados, o mestre Sala, olha só essa festa, aqueles casamentos duravam dias, e foi chamado o mestre Sala para provar. E ele falou assim para o noivo: você deixou o melhor vinho para agora. Porque na cultura da época, o melhor vinho era servido logo no início do casamento. Todavia, ele não sabia que foi o Mestre Jesus que mudou aquele vinho para melhor. O que eu aprendo com isso? Deus, Ele tem a excelência. Você nunca vai receber da mão de Deus algo mediano. Você nunca vai receber o pior da mão de Deus. Quando você ouve, obedece, quando você convida Jesus, Ele traz a alegria, mas essa alegria ela é plena. O presente, a dádiva, o milagre de Deus, ele é pleno.
Jesus, ele sempre tem o melhor para a nossa vida. Ele tem o excelente. Ele transformou não só no vinho, mas o mestre Sala, que entendia de vinho, falou assim, este aqui é o melhor vinho. Então, amados, para concluir, o que é que eu aprendo aqui nessa transformação de água por vinho? Às vezes, amados, basta nós convidarmos Jesus para a nossa vida, o nosso dia a dia. Nós nem sabemos, mas às vezes Deus está trabalhando, Jesus ele está trabalhando na nossa vida, transformando, nos dando livramento, trabalhando na nossa casa, nos livrando de todo o mal. Então, fique com essa palavra. E Ele tem o poder para transformar a crise e te dar sempre o que há de melhor. Que o Senhor te abençoe. Fique com essa palavra em no nome de Jesus. Amém e amém.